Olá, bem-vindo ao Google Ads para Todos. O meu nome é José Alexandre Trindade e sou consultor de Google Ads e de marketing digital. Bem-vindo! Hoje vamos falar, em particular, sobre o que é, afinal, o Google Ads. Quais as suas vantagens, quais as suas características principais e porque é que é tão importante no mundo de hoje para as empresas. Até já! Bom, e então o que é o Google Ads? O Google Ads é... Bem, vamos fazer um bocadinho de história primeiro e tentar também explicar como chegamos até ao ponto em que estamos hoje. A partir de princípios deste século, com o advento dos smartphones também e com a internet 2.0, etc., os motores de pesquisa começaram a ganhar muita importância. Toda a atividade do Google, basicamente, se desenvolveu a partir do surgimento destes motores de pesquisa. Mas, de qualquer maneira, nem sempre o mundo foi como é hoje. Em 2010, para terem uma ideia, o Google tinha uma cota de mercado nos motores de pesquisa que já era superior a 50%, mas o segundo motor de pesquisa mais utilizado era, por exemplo, o Yahoo, que tinha uma cota de mercado na casa dos 35% nessa altura. Talvez alguns ainda se lembrem, até tivessem contas de e-mail do Yahoo. O terceiro motor de pesquisa, que tinha mais do que 10% de cota de mercado, era o Bing. De qualquer maneira, já tinha uma cota de mercado substancial. A maneira como as pessoas obtêm informação hoje em dia mudou radicalmente, ou aliás mudou radicalmente nos últimos 20 anos. As pessoas agora já não vão a bibliotecas obter informação. Nem mesmo as pessoas que utilizam informação como parte essencial da sua profissão. Um professor catedrático já não perde demasiado tempo em bibliotecas. Normalmente pesquisa essas bibliotecas online. As pessoas também já não procuram negócios locais através das páginas amarelas. As pessoas hoje vão, efetivamente, ao Google ou às redes sociais ou outra fonte qualquer para obter informação sobre tudo o que desejam na vida. E esta é a forma como as pessoas pesquisam. Vão ao seu browser, pegam na barra de pesquisa do Google e nessa pequena barra introduzem tudo aquilo da qual desejam saber mais informação. Então, enfim, só para vos dar uma perspectiva de qual é a situação atual em 2021 para 2022, quando estamos a gravar este episódio, hoje em dia fazem cerca de 70 mil pesquisas por segundo. Não são 70 mil pesquisas por hora, nem são 70 mil pesquisas por minuto. São 70 mil pesquisas por segundo. O Google controla 92% de todas essas pesquisas. Também para pôr um pouco em perspectiva, em Portugal, no caso português, o Google ainda tem uma cota de mercado superior, tem cerca de 94%, quase 95% de todas as pesquisas são feitas através do Google. O Bing, que é o segundo maior motor de pesquisa, e o Yahoo desapareceu praticamente do mapa, o Bing tem uma cota de mercado sobre essas pesquisas na casa dos 3,4%. Não admira que os nossos episódios sejam sobre Google Ads e não sejam sobre Microsoft Ads, certo? Alguns dados estatísticos que põem um bocadinho em perspectiva a importância do que são os motores de pesquisa em geral e o Google em particular. Por exemplo, 98% dos utilizadores de internet em Portugal têm um smartphone. Outro dado bastante relevante, talvez até o mais relevante daqueles que eu vos vou apresentar aqui, não vos vou apresentar muitos, mas o utilizador médio de internet gasta em todos os seus devices 7 horas e 20 à frente destes screens, destes ecrãs, todos os dias. Eu acho, e vocês de certeza concordam comigo, que é muito importante para as marcas, para os produtos, para os serviços, para os negócios locais, para as organizações, estar nestes ecrãs no momento certo. São 7 horas e 20. Aliás, vamos pôr um bocadinho em perspectiva isto. As pessoas gastam 3 horas por dia a ver televisão. Portanto, já há bastantes anos que as pessoas gastam muito mais tempo à frente de um ecrã
geralmente mais pequeno que a televisão, mas à qual dedicam maior atenção, que é o ecrã do telemóvel e o ecrã do desktop ou do tablet. E é aí que o Google Ads entra. Depois, temos aqui um outro dado que é bastante relevante e que eu gostava de partilhar convosco, que são os sites mais vistos em Portugal. Isto é um resultado de um estudo muito interessante que se chama We Are Social, patrocinado pela Hootsuite, e que tem muitíssimos dados sobre o uso da internet em Portugal. Ele é público, está disponível, basta pesquisá-lo no Google e tem informação bastante relevante para aquilo que nós estamos aqui hoje a debater e que vamos debater nestes episódios em geral. Os sites mais visitados em Portugal, imaginem qual é o site mais visitado em Portugal. É precisamente o google.com, com 278 milhões de visitas. O segundo site mais visitado em Portugal é o youtube.com, pois youtube.com que é parte do universo Google, ou da Alphabet, que é, digamos, o nome da casa-mãe do grupo Google. E imaginem onde é que se faz publicidade no YouTube, através do Google Ads também. Depois, em terceiro lugar, temos o Facebook e, em quarto lugar, imaginem, aparece o google.pt. Portanto, vejam a importância que o Google tem em tudo o que é navegação na internet, naquelas tais 7 horas e 20 minutos que as pessoas passam à frente de um ecrã ligadas à internet. O Google domina absolutamente. Qualquer empresa, qualquer negócio, de qualquer dimensão, qualquer origem, com qualquer objetivo, tem absolutamente interesse em estar presente nestes ecrãs. Pronto, no fundo, isto é muito simples. As pessoas dirigem-se inúmeras vezes, milhares de vezes, bilhões de vezes por dia ao motor de pesquisa e põem lá tudo. E o que é que acontece quando metem lá qualquer coisa? Aparecem resultados, certo? Aparecem resultados em frações de segundo. Esses resultados, de que tipo é que são? Bom, o primeiro tipo de resultados que muitas vezes encontramos, não sempre, são aqueles que chamamos Shopping Ads, parte do Google Ads. Os Shopping Ads são uns anúncios muito engraçados, porque são aqueles anúncios em que aparece a fotografia do produto, o preço do produto, muitas vezes o rating do produto e o comerciante que está a vender esse produto. Portanto, estes são anúncios que não aparecem sempre. Porquê? Porque nem sempre a pesquisa que as pessoas fazem tem uma intenção de compra de um produto, ou não tem referência a um produto em particular. Num exemplo que eu utilizei aqui foi, por exemplo, se pesquisarmos candeeiros de sala. Eu não estou a dizer que quero comprar candeeiros de sala, mas o facto de estar a falar de um produto e de haver anúncios de shopping sobre candeeiros de sala fez com que os primeiros resultados que apareceram em desktop foram precisamente os anúncios de shopping, com imagens de vários candeeiros, o preço, o respectivo vendedor e a ferramenta de anunciantes que se utiliza. A maior parte deles, em geral, são do Google, mas existem outras empresas que também promovem este tipo de anúncios. Depois, temos muitas vezes os resultados dos mapas do Google. Normalmente apresentam 3 resultados, portanto o Google mostra aos utilizadores os 3 resultados que considera mais relevantes para as pesquisas. Isto é muito habitual, o mapa também não aparece sempre, como vão de verificar. Há muitas pesquisas, se vocês procurarem, países mais ricos do mundo, é muito possível que não vos apareça o mapa, porque esse termo de pesquisa não está à procura de nada que seja local, não é? Portanto, o mapa aparece mais quando a intenção da nossa pesquisa tem algo de local. Bem, mas pronto, seja como for, de qualquer maneira, o mapa, quando aparece, normalmente depois dos anúncios de shopping e depois dos anúncios de pesquisa que vamos ver a seguir, é muito importante para os negócios locais, porque as pessoas olham através do mapa e veem aquilo que está mais próximo delas e clicam para saber direções e para telefonar diretamente para esses negócios. Também se pode utilizar o Google Ads para ter uma presença no Google Maps. Veremos mais à frente. Depois temos os anúncios. Quando se faz uma pesquisa, por exemplo, dentistas em Lisboa, as primeiras 4 linhas dos resultados da Search Engine Results Page, isto é um termo que já agora convém saberem o que significa, Search Engine Results Page, ou SERP,
para facilitar, é, no fundo, a página dos resultados de uma pesquisa do Google. Bom, então nessa SERP, muitas vezes, quando um termo de pesquisa é um termo em que determinadas empresas estão dispostas a pagar para passar a sua mensagem, aparecem anúncios, que são aquelas linhas, normalmente as primeiras, normalmente depois dos anúncios de shopping e antes dos mapas, aparecem umas linhas que dizem, no lado superior esquerdo, anúncio. Pronto, essa é uma das grandes partes do Google Ads e é uma das partes às quais vamos dedicar mais tempo nestes episódios. E esses são, no máximo, 4 anúncios que aparecem numa página. Portanto, uma página, um SERP tem, no máximo, 10 resultados. Os 4 primeiros resultados são, no máximo, anúncios. Depois tem os 10 resultados orgânicos. E depois, no final, pode ter outros 4 anúncios. Também. Muitas vezes vê-se na parte inferior da página 4 anúncios. Em termos de telemóveis, a situação é um bocadinho diferente porque não existem propriamente páginas. Pode-se clicar no final daquilo que seria teoricamente a primeira página para se ver mais resultados. Portanto, as páginas não funcionam exatamente da mesma forma. Pronto, isto são os anúncios ao qual vamos dedicar muito tempo. Depois dos anúncios, depois do Maps e depois do Shopping, aparecem aquilo que se chama resultados orgânicos, que são extremamente importantes também. E é isso que se dedica à disciplina do marketing digital chamada Search Engine Optimization, ou SEO, de como muitos já terão com certeza ouvido falar, e que é extremamente importante. E tem uma grande vantagem em relação às demais, é que não se paga pelo clique. Nós vamos falar sobre isso do clique e quando é que se paga, não se paga, mas os resultados orgânicos podem ser obtidos e as pessoas clicam e as empresas não têm que pagar rigorosamente nada ao Google, o que é uma maravilha, não é? Um paraíso. O problema do ligeiro detalhe que isto tem é que para chegar aos primeiros resultados da Search Engine da SERP é em geral necessário fazer um brutal investimento para conseguir otimizar o nosso website, tornando mais relevante, importante e com maior autoridade para que o Google entenda que quando alguém procura advogado em Lisboa, apareça a homepage do nosso escritório de advogados. Porque, como imaginam, existem dezenas, se não centenas de escritórios de advogados em Lisboa que todos querem aparecer no primeiro resultado do Google e todos investem fortemente nos seus websites, ou todos, ou pelo menos os mais inteligentes, investem nos seus websites para que os seus resultados sejam os mais relevantes e sejam mostrados com a mais proeminência pelo Google. Pronto, isso é os resultados orgânicos. Também é uma disciplina muito importante, mas tem grandes diferenças com o Google Ads, como também falaremos muitas vezes ao longo destes episódios. Bem, então, resumidamente, o que é o Google Ads? O Google Ads é uma plataforma ou ferramenta que é disponibilizada pelo Google aos anunciantes e que põe ou dá acesso ao anunciante a todo o poder de comunicação que o Google tem. Porquê? Permite anunciar das mais diferentes formas acessíveis ou disponibilizadas pelo Google. Estes anúncios que nós acabamos de ver dos motores de pesquisa são fantásticos, que incluem também o shopping, mas também permite, por exemplo, fazer aqueles anúncios com aqueles vídeos que nós vemos quando vamos ver alguma coisa no YouTube e aparecem aqueles vídeos que nós podemos saltar em 5 segundos. E muitos outros formatos de anúncios no YouTube também. Por exemplo, anúncios que aparecem no meio de um vídeo que nós estamos a visionar. Também podemos fazer anúncios que apareçam no Google Maps, como eu já falei. Podemos fazer anúncios que aparecem no Gmail, se utilizamos o Gmail. E depois uma outra coisa que muitas pessoas desconhecem é que podemos fazer anúncios mais convencionais, banners e coisas do género, em milhões de sites que estão, digamos, na rede de display, porque se chamam anúncios de display, do Google, e onde podemos passar também a mensagem da nossa empresa. Aí é mais parecido com a publicidade mais convencional, porque há uma publicidade que é mostrada de uma forma segmentada, com segmentos que nós vamos escolher do nosso público-alvo, mas que não tem uma iniciativa inicial do nosso cliente, certo?
Bom, falaremos mais sobre isso. Isto tem muitas variantes e há muita coisa a discutir a esse respeito. Mas só para saber, portanto, o Google Ads é isto, é esta plataforma que nos vai permitir gerir todas as nossas campanhas relacionadas com isto. O search, ou a pesquisa, é o mais utilizado. É aquela que normalmente corresponde a uma percentagem maior do investimento por parte dos anunciantes. Aliás, isso vê-se pelos dados da própria Google. Normalmente cerca de 60% de todo o orçamento de quem anuncia vai para pesquisa, ok? Dentro do mundo do Google Ads. Para terem uma ideia, a Google faturou em 2020 187 mil milhões de dólares. Não muito menos do que o produto interno bruto do próprio país, Portugal. Desses 187 mil milhões, 80% vieram de Google Ads diretamente, ou seja, das contas de Google Ads que vamos estar aqui a falar. Portanto, uma brutalidade. E desses, 71% são anúncios diretamente de pesquisa. Portanto, são as tais linhas que aparecem no SERP, tem no canto superior esquerdo a dizer anúncio. O importante também agora dizer, a esta altura do campeonato, para quem não conhece o Google Ads, isto é uma informação extremamente importante. Eu lembro quando comecei a ter contacto com isto, quando soube isto, abri muitos olhos e disse, é? Pronto, esta é uma informação muito importante. É que só se paga o Google Ads se o utilizador carregar no nosso anúncio. Isto é uma diferença substancial com outras formas de publicidade. Porque no momento em que nós aparecemos no SERP, com o nosso anúncio, com a nossa mensagem, o utilizador lê a nossa mensagem e diz, era isto que eu estava à procura, e clica, é meio caminho andado para o êxito da nossa comunicação. E mais importante, eu posso aparecer milhares de vezes no SERP, mas se o cliente, o utilizador, não leu no nosso anúncio que era ali que ele queria ir, eu nunca vou pagar nada. Portanto, só pago se o cliente clicar. Uma discussão muito importante, uma pergunta que me fazem sempre, muito, como não podia deixar de ser, é quanto é que custa o clique? Como se houvesse uma tabela de preços de clique. Não existe. Havemos de falar com muita profundidade sobre esta matéria, mas o clique o preço do clique é o resultado, basicamente, da combinação de vários fatores, mas, muito especialmente, é o resultado da concorrência que existe para o termo de pesquisa que despoltou esse anúncio. Ou seja, dizendo isto de uma forma mais simples, aliás, até fazendo um desafio aos ouvintes. Digam, por favor, nos comentários qual é o clique que vocês consideram que seria mais caro. Seria um clique que resulta de uma pesquisa em que o utilizador pesquisava por comprar telemóveis, ou um clique que resulta de uma pesquisa do utilizador por Winston Churchill. Qual é que vocês acham que era o clique mais caro? E deixo-vos uns instantes, falo sobre duas ou outras coisas e depois já vos digo qual é que é a minha opinião. Portanto, o preço do clique varia muito em função da competição e da qualidade dos anúncios e de muitas outras coisas. Devemos falar, provavelmente, um único episódio exclusivamente dedicado àquilo que se chama o Ad Rank. Ou seja, a maneira como o Google estabelece o preço de um clique, para percebermos a mecânica importante para a nossa gestão depois. Voltando à questão anterior, à questão de qual é mais competitivo, se é comprar telemóveis ou o Winston Churchill, obviamente que comprar telemóveis será sempre bastante mais caro. Porquê? Porque há muitos anunciantes a concorrerem para esse termo de pesquisa, comprar telemóvel, para essa palavra-chave. Já agora, palavra-chave não significa que seja uma só palavra. Seria melhor até falar em frase-chave, porque eles podem ter uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, 4 palavras, 5 palavras. Habitualmente não têm mais do que 3 palavras, como veremos ao longo de muitos exemplos que vamos aqui utilizar. Mas podem ter. Portanto, são palavras-chave em que as empresas apostam para aparecer, para que os seus anúncios apareçam.
Obviamente que o Winston Churchill, eu nem fui ver, mas quase que adivinho que se vocês meterem na barrazinha de pesquisa Winston Churchill, não vão aparecer anúncios. Porque ninguém quer vender nada, a não ser que haja uma marca com o nome Churchill e queira aparecer, mesmo que as pessoas procurem Winston mais Churchill. Mas pronto, portanto, obviamente o preço do clique vai a ser consideravelmente superior para comprar telemóveis, porque é um termo de pesquisa bastante valioso, porque as pessoas já estão mesmo a querer comprar o telemóvel, não é? Já estão muito próximas do processo da compra de um produto. Agora, qualquer pessoa pode abrir uma conta no Google Ads, eu convido a que o façam, se querem seguir estes episódios, porque vai ser mais fácil acompanharem aquilo que eu vou dizendo por aqui. Mas o facto de qualquer pessoa poder abrir uma conta no Google Ads não quer dizer que qualquer pessoa possa utilizar o Google Ads de uma forma proveitosa. São coisas muito diferentes. É uma ferramenta bastante complexa. Os algoritmos do Google são muito complexos. São muito difíceis de entender. Não são difíceis de entender, são impossíveis de entender. Até porque o Google os muda milhares de vezes ao ano. Portanto, é muito complicado. Quer isto dizer que o Google, o interface é muito bonito. Abram, por favor, uma conta no Google. E eu vou-vos dizer como é que se faz isso no próximo episódio. Abram uma conta no Google Ads e vão ver que o interface é simpático, é agradável, é user-friendly. O que não quer dizer que qualquer pessoa possa utilizar. E isto agora é uma mensagem importante, eu acho, para todos. Que é, quando não é utilizada com um conhecimento técnico profundo sobre como utilizar a ferramenta, normalmente, em todos os casos que eu tenho visto na minha experiência, normalmente significa que há muito dinheiro a ser deitado pela janela fora. É muito fácil torrar, queimar dinheiro no Google Ads por desconhecimento de como funciona. Portanto, cada macaco no seu galho. Se o ouvinte é empreendedor e olha para o Google Ads e quer começar a trabalhar com o Google Ads, eu acho muito bem. Promovo totalmente. Acho que o Google Ads é uma coisa que serve aos interesses de todas as organizações, como já disse. Mas cuidado, tenha sempre alguém, algum consultor, alguma pessoa especialista, e cuidado que ao escolher, que possa ajudar na tomada de decisões relativamente à sua conta de Google Ads. Quais são as vantagens então do Google Ads? Bem, primeira, é acessível a qualquer tipo de empresa. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que não interessa a dimensão, não interessa o número de clientes, não interessa o orçamento, não interessa nada disso. Qualquer empresa qualquer empresa deve ter uma conta do Google Ads. Deve utilizar de uma forma ou de outra o Google Ads. E porquê é que é assim tão acessível? Primeiro, porque, tal como eu já expliquei, qualquer pessoa pode abrir uma conta no Google Ads. E segundo, porque o orçamento que se pode gastar no Google Ads não tem limite mínimo. Portanto, eu posso ter uma campanha no Google Ads em que decido gastar €1 por dia. E decido gastar €1 por dia só durante um dia. Portanto, eu posso gastar €1, abrir uma conta do Google Ads e gastar €1. E já está. E acaba aí o meu orçamento mensal. Gastei €1. Obviamente que isso não leva a absolutamente lado nenhum, mas é só para explicar que não existem limites. Portanto, é extremamente acessível a qualquer empresa. E também é acessível a qualquer empresa em termos setoriais, porque eu acho que todos beneficiamos de uma maneira ou de outra de comunicar com o nosso cliente final. E esta é uma ferramenta. E os nossos clientes finais, seja qual for o setor, vão estar a gastar aquelas 7h20 à frente destes ecrãs. E, portanto, se nós temos alguma maneira de tentar passar a nossa mensagem ou tentar passar os benefícios que a nossa empresa pode apresentar a qualquer consumidor ou a qualquer empresa ou que queira os nossos serviços, temos que estar nestes ecrãs. Depois, tal como expliquei anteriormente, o controle de custos é muito fácil nesta ferramenta. Nós podemos ter campanhas hoje e amanhã
desligar as campanhas todas e reduzir os custos de 100 para 0. Portanto, tem um excelente controle de custos. A coisa talvez que eu considero mais importante é que o Google Ads, sobretudo na pesquisa, mas não só, no shopping também, consegue uma coisa fabulosa, que é põe a mensagem da nossa empresa à frente do potencial consumidor no momento que interessa. Ou seja, a pessoa vê o anúncio da nossa empresa no momento em que pesquisou por alguma coisa relacionada com aquilo que nós vendemos. Isso não há nada mais potente em publicidade do que isso. Antigamente as coisas não eram assim. Antigamente nós fazíamos uma campanha. Eu, por exemplo, trabalhei num banco e fui diretor de desenvolvimento de negócio de um banco. Lançávamos uma campanha de crédito à habitação e íamos mostrar essa campanha a toda a gente. A pessoas que tinham 80 anos e que não estavam, obviamente, a pensar em comprar uma casa com crédito à habitação, e a crianças de 7 anos que também não estavam a pensar em comprar uma casa com crédito à habitação. Não tínhamos maneira de mostrar às pessoas que realmente interessavam, que eram possivelmente pessoas entre os 25 e os 40 anos, que estavam a pensar em comprar uma casa ou a mudar para uma segunda casa e que poderiam recorrer a um crédito à habitação. Hoje em dia, isso não é verdade. Com o Google Ads, nós mostramos anúncios de crédito à habitação a quem meteu na barra de pesquisa do Google crédito à habitação Portugal. São pessoas que precisam de um crédito à habitação. Depois, é extremamente flexível. Em termos de orçamentos, já falámos, não é? Podemos mudá-los todos os dias, várias vezes ao dia, nas dimensões que quisermos. Tem inteligência artificial que nos ajuda imenso na maneira como nós fazemos a gestão dos nossos lances. Coisa vamos falar, agora é um bocado complicado estar a entrar nessa matéria. Podemos fazer mudanças que têm aplicação imediata, portanto tudo isto é online. Qualquer mudança tem normalmente efeitos imediatos. Tem imensa estatística e imensas ferramentas que são utilíssimas para o utilizador. Podemos ver informação estatística que até cansa, que até se torna demasiada. Temos que muitas vezes limitar as nossas análises aos KPIs, aos Key Performance Indicators, que são relevantes, e não nos perdermos no mar de informação que o Google Ads nos fornece. Tem ferramentas utilíssimas. Estou-me a lembrar duas muito rapidamente. Uma, que é o Keyword Planner, nos permite introduzir uma palavra-chave e ele retornar uma série de outras ideias sobre palavras-chave relacionadas com aquela que nós estamos a introduzir. E tem uma outra muito gira, que é o das experiências, que no fundo temos uma campanha a decorrer, mas gostávamos de mudar uma variável importante nessa campanha. Podemos criar paralelamente aquilo que se chama uma experiência, utilizando uma parte do orçamento dessa campanha, e depois comparar as duas campanhas e ver qual é que funciona melhor para decidir o caminho a seguir no futuro. E depois estamos no mundo do Google, e o mundo do Google significa que é um mundo enorme, é um mundo muito maior do que o Google Ads. E então isso permite uma integração quase perfeita entre as várias ferramentas utilíssimas que o Google Ads tem. Alguns exemplos. O Google Analytics, por exemplo, permite uma integração quase perfeita com o Google Ads. O Google My Business, o Google Tag Manager, o Google Search Console, o Data Studio, enfim, muitas outras coisas. Havemos de tocar em várias destas matérias ao longo dos episódios futuros. Mas tem essa grande vantagem também. Bom, e pronto. Para abrir uma conta no Google Ads, nada como irmos ao motor de pesquisa Google e meter Google Ads. E isso vai-nos mandar, o primeiro resultado vai obviamente ser a própria ferramenta do Google Ads, cujo URL é ads.google.com. No próximo episódio é isso precisamente que vamos fazer. Vamos a essa página e vamos abrir uma conta, e vou-vos explicar como é que abrimos uma conta e como é que preparamos o Google Ads para começarmos a fazer campanhas. Portanto, em resumo, hoje falámos sobre o que é o Google Ads, falámos de algumas das características do Google Ads, falámos de algumas das vantagens do Google Ads, e no fim deste episódio eu espero que o querido ouvinte já tenha uma melhor ideia de porque é que esta matéria é tão importante e como é que pode ser tão revolucionária para a maior parte das empresas. Se tiver gostado deste episódio, se tiver ouvido até este momento,
Gostava muito que pudesse subscrever o nosso canal, que carregasse no sininho para saber quando nós lançamos um episódio novo, que tentativamente vai ser uma vez por semana. Se quiser fazer um like, agradecemos muito. Esse seu tipo de interação com estes episódios permite o crescimento do canal, que de momento é um canal pequenino, novo, e que precisa muito da ajuda dos seus ouvintes para crescer e para se dar a conhecer a outras pessoas que tenham o mesmo interesse que nós em conhecer matérias sobre o Google Ads. Muito obrigado por ouvir e até breve. Obrigado.